Oi pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, fiz um vídeo já tem um tempinho, no qual eu disse que nós vivemos hoje uma certa era das republicações. O que significa isso? Que boa parte dos lançamentos são republicações. Quadrinhos que saíram aqui no passado que hoje ganham uma outra roupagem. Eu falo isso muito de Marvel e de DC. Claro que no nosso contexto brasileiro tem alguns detalhes que valem ser mencionados, né? Nessa era das republicações, por vezes é a primeira vez que nós temos a chance de ler um quadrinho na íntegra, né? Tinha aquela política de cortes de páginas lá na editora Abril, havia essa situação. Outra coisa, ver um quadrinho no formato original, muita coisa saiu no formatinho e hoje saindo no formato americano. Um exemplo, por exemplo é ótimo, né? Mas um exemplo é a saga da Encruzilhada, que saiu no formatinho do Hulk e hoje ganhou encadernado em formato americano. Mas enfim, sai muita coisa realmente de quadrinhos que de décadas anteriores, década de 90, 80, 70. Panini hoje tem diversas coleções para apresentar esses quadrinhos para o público atual. E uma das coleções que está aí no coração da proposta da Panini, ao meu ver, é a Marvel Vintage. Essa coleção ela visa publicar quadrinhos que têm aí um horizonte começo dos anos 2000. Se a gente for olhar aqui o que eu vou apresentar, no geral nós temos muitos quadrinhos da década de 80, década de 90 e um ou outro aí do começo dos anos 2000. De todo modo, qual a ideia desse vídeo? É falar um pouco sobre o que saiu nessa coleção. Quando eu digo que ela é uma das principais coleções de republicação da Panini, eu não estou brincando não. Todo mês nós temos pelo menos um Marvel Vintage. Todo mês uma edição dessa coleção. E normalmente, né, são edições fechadas, edições que têm histórias fechadas, aí, um arco ou uma fase. A exceção é uma do Capitão América, mas eu falo disso quando chegar lá. Enfim, vou passar aqui todos os quadrinhos publicados até esse momento, né? Esse vídeo ele já nasce para ficar desatualizado em 15 dias, porque daqui a pouco um outro quadrinho vai ser anunciado para esse selo, mas é para te trocar uma ideia. Eu tenho gostado muito dessa coleção, tá? Tenho realmente ficado empolgado com alguns lançamentos. Li aí do que já foi lançado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos que já foram lançados, eu li 8, né? E tenho mais uns 6 aqui em casa para ler, mas foi lançado bem mais do que isso. Vou mencionar todos, inclusive os que eu não comprei, digo aí o motivo, né? Mas enfim, a ideia é trocar uma ideia. Inclusive, se estiver faltando alguma coisa, fiz um levantamento, né? Mas pode botar nos comentários, tá? Vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, né? Um dos primeiros a ser lançado nesse selo Marvel Vintage foi esse quadrinho aqui. Inclusive, um tá lacrado. Eu não costumo deixar quadrinho lacrado, não. Tenho medo de vir com algum defeito. Imagina se aconteceu isso com esse. De vir com algum defeito eu não poder trocar. Mas esse aqui estava lacrado ainda. Vocês vão ver que é o único, né? Que é o Viúva Negra, a Guerra Biológica. Isso aí foi um dos primeiros quadrinhos desse selo Marvel Vintage. Tem aí minisséries da Viúva Negra, inclusive minisséries que saíram pelo selo Max, né? Pelo selo Max, deixa eu mostrar para vocês. Então, a Viúva Negra foi uma das que abriu essa fase. Na verdade, isso aqui foi lançado até pensando-se no filme. Acontece que o filme foi sendo adiado por causa da pandemia. Um outro que teve aí logo no início também foi esse aqui, ó, que é Homem de Ferro 2020, o Homem do Ano. Bom, isso aqui é uma história lá, acho que é isso aqui. Pega alguma coisa dos anos 70? Deixa eu pegar aqui e conferir que a gente... Não, parece que é tudo dos anos 80 mesmo. São histórias aí ligadas a esse personagem, que foi uma versão... Na década de 80, uma versão futura do Homem de Ferro, que seria um vilão. Deixa eu mostrar para vocês. São algumas... É um manual do Homem-Aranha, uma minissérie do Homem-Máquina, depois alguns especiais, um Orif também. Esse Homem de Ferro 2020 ele foi retomado pelo Dan Slott quando chegou o ano de 2020. Numa fase que eu não terminei de ler ainda, mas que, ao meu ver, é o pior trabalho do Slott que eu li na Marvel. E aqui, bom...
estávamos no ano de 2020, a fase do slot saindo, e também saiu essa publicação. O Homem de Ferro também ganhou uma outra Marvel Vintage, essa eu não tenho, porque eu tenho encadernado em capa cartonada, que é Homem de Ferro Guerra das Armaduras, uma das histórias mais icônicas do personagem, né, na qual ele tem que procurar a tecnologia dele roubada, enfim. O Hulk também teve duas edições até agora, né? Logo no início teve Hulk Futuro Imperfeito, que é uma história lá dos anos 90, icônica, inclusive está ganhando agora histórias que se passam antes dela, né? Uma prequela, né, que o pessoal fala, né? Prequela, acho que, bom, se eu estiver errando a palavra aí, me perdoe, né? Prequel, acho que é em inglês prequel, e o pessoal fala prequela em português, já vi essa expressão. Bom, de todo modo, se eu estiver falando errado, botem aí nos comentários. Enfim, o Hulk Futuro Imperfeito mostra uma história desenhada pelo George Pérez, muito legal, que mostra um futuro no qual o Hulk dominou o mundo, né, e vive um cenário meio terrível, pós-apocalíptico, assim. E o Hulk do presente é levado ao futuro para enfrentar ele mesmo. Bom, e essa edição é uma história bem legal. Tem uma minissérie dos anos 90 aqui, mas saiu no Marvel Vintage. E acho que nessa edição, tenho certeza, nessa edição também tem um especial que foi Hulk e o Fim. Mas do Hulk também saiu a Saga da Encruzilhada. Até o momento da gravação desse vídeo, né, das edições que eu pude pôr à mão, é a Marvel Vintage com mais páginas. Chega perto de 400 páginas. Cheguei a 380 e poucas páginas. Que a Saga da Encruzilhada, saga dos anos 80, escrita pelo Bill Mantlo, na qual nós vemos o Hulk banido por uma encruzilhada de dimensões. Cada edição, basicamente, ou cada duas edições, mostra o Hulk num mundo diferente, né? Em um Hulk totalmente irracional. História muito pedida durante muito tempo pelos leitores brasileiros. Então o Hulk teve essas duas, né? O Aranha, né? O Aranha teve uma história que eu fiquei muito feliz em ver publicado aqui, que foi Homem-Aranha. Na verdade, as Marvel Vintage do Homem-Aranha são muito boas, assim, né? Foi Homem-Aranha Carnificina Total. A história dos anos 90 saiu aqui em duas edições pela Abril. Gente, podem falar mal de Carnificina Total, sei que a história tem vários problemas, mas eu me divirto muito com isso aqui, né? É aquela coisa meio puro suco do heroísmo, né? O Aranha enfrentando um mal que é o Carnificina. Nesse contexto dos heróis ambíguos, né? É uma história que quis mostrar que o Aranha não é assim. É uma história assim, de ação, tem diversos problemas de história, tem resenha aqui no canal, mas que eu me diverti bastante lendo na adolescência e me diverti novamente agora depois de velho. Bom, uma outra Marvel Vintage do Aranha, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu tomar umas notas aqui para eu não deixar de falar nada, né? Uma outra Marvel Vintage do Homem-Aranha é Homem-Aranha, a origem do Duende Macabro. Essa daqui, isso aqui também é muito bom. Isso aqui é a Aranha dos anos 80, minha gente. Para mim é a melhor década do Aranha. Essa sequência de histórias, feita aí basicamente pelo Roger Stern no roteiro, ela mostra uma espécie de sucessor do Duende Verde. Só que ninguém sabia a identidade secreta, né, dele. E é uma sequência de histórias muito legal. Uma sequência de histórias muito legal. Inclusive eu queria muito ver mais histórias dessa época sendo publicadas. Assim. Isso aqui, cara, o cara não lê isso aqui e não gosta, tipo, dificilmente o cara vai gostar de Homem-Aranha, assim. É realmente muito do que, sei lá, fez o personagem fazer sucesso, tá aqui. O Homem-Aranha também teve a saga do Devorador de Pecados, arco icônico com a morte da Capitã Jean DeWolf, que esse eu também tenho em outra versão, inclusive acho que eu tenho em inglês, esse nem sei se eu tenho em português, acho que eu tenho em português também numa coleção da Salvat. A saga do Devorador de Pecados, arco muito importante para a história do Aranha, e uma história já dos anos 90, deixa eu ver se está aqui, que é A Volta do Sexteto Sinistro. Isso aqui saiu num anual aqui no Brasil, que é do David Michelinie com Eric Larson. Talvez a história mais fraquinha das que tenham saído aqui, mas divertida, assim, divertida, né? E aqui já pega um pouco a Aranha dos anos 90, Enfim, do Aranha nós temos essas aí, né? Então temos aí pelo menos 4 até agora. 4 Marvel Vintage do Aranha. Vingadores, temos algumas também. A Guerra Kree-Skrull, arco importante da década de 70 dos Vingadores, arco importante da década de 70, foi lançado também, eu já possuo isso em outra versão, encadernado capa cartonada,
não peguei também. O que eu já tenho num formato legal, eu dificilmente pego num outro formato, né? E saiu também Vingadores Desafio Celestial. Isso já é dos anos 2000, só que é uma espécie de sequência aí da saga da Madonna Celestial, envolvendo também o Thanos, envolvendo um monte de gente. No vídeo que eu falei sobre isso, eu disse que é um quadrinho que tem tudo para eu gostar, só que a execução não ficou muito aquém, assim. Não, a edição mais fraca das que eu já li de Marvel Vintage é essa, assim, é essa. Bom, Vingadores tem mais, assim, não é propriamente Vingadores, né? Não é propriamente Vingadores, mas tem Visão e Feiticeiro Escarlate, o Dia das Bruxas. Uma minissérie em 6 partes que mostrou um pouco o dia a dia da Feiticeira Escarlate, da Visão, quando eles saíram dos Vingadores e foram viver na sua própria casa, né? Viver sua própria vida, assim, né? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui saiu bastante, saiu no contexto de WandaVision, né? Bom, saiu também Demolidor, Amor em Vão. Deixa eu pegar para vocês, essa eu não li ainda, tá aqui na Demolidor, Amor em Vão, que tem histórias aí do Daniel O'Neil, do Miller, do Mazzucchelli, né? Isso aqui parece bem legal, assim. Deixa eu... Uma história que antecede aí a Queda de Murdoch, por exemplo, né? Nem todas essas histórias são do Frank Miller aqui, tá? Nem todas as histórias são do Frank Miller, mas há histórias do Frank Miller e boa parte delas são do Daniel O'Neil com Mazzucchelli. Tem desenhos aí do Dave Mazzucchelli, né? Enfim, minha gente, isso aqui é uma edição que, bom, talvez seja uma das minhas próximas aí para ler. O Demolidor também tem uma outra edição, que é Demolidor Echo, já uma história aí voltada bem mais para frente, né? Nós vamos conhecer a personagem Echo. Bom, a galera que leu os Novos Vingadores do Bendis, viu a Echo. Ela é uma personagem que ela é surda, mas ela tem aquele mesmo poder do treinador. Se ela vê alguém executando uma coisa, ela consegue replicar isso. Bom, no momento da gravação desse vídeo estava em pré-venda. Vamos agora para os X-Men. X-Men tem X-Men Guerras Asgardianas, um arco muito pedido durante bastante tempo, que saiu uma espécie de crossover aí também entre os X-Men e a Tropa Alpha. Tem também, envolve os Novos Mutantes, é tudo edição especial. Um outro arco que era bastante pedido pela galera, né? Tem X-Men, a Ascensão da Fênix. Isso aqui é um pouquinho diferente. Isso aqui não pega uma edição, um título e várias edições seguidas, mas pega várias edições de títulos diferentes, como o Quarteto Fantástico, Vingadores, X-Factor, que mostra a ressurreição da Jean Grey. Vamos lá, no Wolverine, não é X-Men diretamente, mas tem Wolverine O Fim, também saiu por essa coleção. Esse eu não comprei ainda, né? Eu acho que eu não tenho essa história, mas, bom, tem que conferir não lembro de ter lido, né? Então, mas eu vou dar uma conferida, porque às vezes eu tenho medo de, bom, tá uma coisa que eu não li ainda, tá no meio das mensais e eu comprar repetido, né? Mas eu não, sabe, essas minisséries, O Fim, elas explicam, mostram o destino último dos personagens do universo Marvel. E também saiu Wolverine Gambit. Wolverine Gambit também não li. Essa daqui não é tão bem falada, né? É do Jeff Loeb com Tim Sale, dupla aí que fez história com alguns títulos, né? Sei lá, Trilogia das Cores, também histórias do Batman. Então aí tem o Wolverine Gambit. E essa história é muito bacana, os desenhos estão sensacionais, né? Que é o Wolverine Destrutor Fusão. Outra que foi muito pedida também, né? Deixa eu mostrar os desenhos aqui para vocês do Moff e Williams, a dupla que trabalha aqui, né? É o John Moff e o Kent Williams. O John Moff desenhava o Destrutor e o Kent Williams desenhava o Wolverine. Bom, tem mais coisa ainda, minha gente. Tem mais coisa. Vamos lá, né? Saiu também, tá, o Arco de Vingadores da Costa Oeste, que é Vingadores, a Busca pelo Visão. Não sei se já foi publicado ou está em pré-venda, mas é um arco muito importante para a constituição da Feiticeira Escarlate. Tem essa história é aquele arco que mostra o Visão sendo desmontado, né, que leva um pouco à loucura da Feiticeira Escarlate depois. Bom,
Então, vamos lá. Tem mais o que? Justiceiro, Zona de Guerra. Justiceiro do Chuck Dixon com John Romita Jr., que edição testosterona pura. O John Romita fazendo essas páginas na vertical aqui. Essas páginas na vertical. Bem... Na verdade, nem sei se dá pra dizer que na vertical, né? A gente tem que virar a revista, botar a revista nessa posição aqui. É aquele título... tiro, porrada de bomba, né? Mas é bem divertido. Isso aqui é anos 90. Bom, tem mais coisa que tem, né? Tem, por exemplo, Soldado Invernal, Inverno Mais Longo, fase aí do Brubaker, história escrita pelo Brubaker. Isso também já dos anos 2000, talvez seja a história mais recente publicada no Marvel Vintage. E há também aí dois quadrinhos do Capitão América, né? O novo Capitão América e Capitão contra Capitão. Isso é aquela fase que aparece o John Walker, o agente americano, fica no lugar do Capitão América, uma fase longa. Primeiro Marvel Vintage que publica uma fase em 2 edições, né? Uma fase em 2 edições. Até comprei na pré-venda o novo Capitão América, tô doido que chegue para ler, a fase que eu sempre quis ler, saiu aqui no formatinho. Enfim, minha gente, se eu não dei mole aqui, comi mosca em alguma coisa, são esses os títulos. Vamos lá, né? O Aranha tem 4 edições por agora, espero que venham mais aí do Aranha, principalmente Aranha dos anos 80, né? Bom, X-Men, se for considerar X-Men e Wolverine, né, tem 1, 2, 3, 4, 5 até agora. Vingadores, né? Se considerar também Visão e Feiticeiro Escarlate, temos 4 dos Vingadores, 2 do Homem de Ferro, 2 do Hulk, 2 do Demolidor. Enfim, é um selo que está trazendo várias histórias, muitas histórias pedidas pela galera e algumas surpresas também, né? Tem algumas surpresas que apareceram aqui, como por exemplo essa Demolidor Amor em Vão. E o foco são sempre poucas edições, né? Uma edição, ou até agora o máximo que nós tivemos foram 2. Enfim, não sei se você gostou desse tipo de vídeo, no qual apresento uma coleção da Panini. Estou pensando em fazer para Marvel Teens, também para Marvel Essenciais. Bota aí nos comentários se você gostou. Um tipo de vídeo mais simples, né? Mostrando as edições, como eu mencionei aqui, não comprei alguns, né? O Soldado Invernal, o Inverno Mais Longo não comprei, por exemplo, porque eu também tenho isso nas edições que saiu aqui, não lembro agora se foi Marvel Especial, alguma coisa assim, se já saiu aqui recentemente. Enfim, tem algumas dessas que eu não comprei. E vamos contar, né? Vamos ver quantos saíram até esse momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bastante coisa. Se a gente pensar que é um título relativamente, que é uma linha relativamente recente, né, de 2020 para cá, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Então a linha parece estar fazendo bastante sucesso nessa era das republicações. Perdão aí por algum lapso, né? Tomei as anotações aqui, mas mobilizar as revistas, olhar as anotações, posso ter me embolado um pouco, mas espero que o videozinho tenha sido útil. Vamos ver, quando acumular mais alguns, eu faço outro falando de Marvel Vintage também. Mas é isso, minha gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Curte, comenta, compartilha aquilo tudo que você já sabe, né? Bom, deixar o link da Amazon na descrição, caso você fazer uma compra nessa loja. Se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral quanto o link para as edições de Marvel Vintage, praticamente todas tem lá. Vou deixar o link aí caso alguém tenha interesse em alguma. Tem o link da Panini também ajuda o canal, tá? Bom, esses jabás são meio que um mal necessário, né? É o que mantém aí, que permite dia a dia a gente colocar vídeo aqui no ar. Enfim, minha gente, valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.